Quais são os ambientes que você está inserida? Gente, eu acabei de ter o meu momento aqui com Deus. Agora, acabei de ter o meu momento com Deus. Eu recebi sabe, uma luz sobre algo que eu já li tantas vezes, mas que vai te fazer refletir muito como eu estou refletindo. Eu quero que você pare agora, nos próximos 15 minutos. Para o que você está fazendo e preste atenção no que eu vou te dizer. O ambiente que você está inserida determina como vai ser o seu crescimento. Eu estava lendo a parábola do semeador, uma parábola super conhecida. Um semeador saiu a semear. Ele plantou, ele jogou a semente na beira do caminho, sobre as pedras, entre os espinhos e uma boa terra. Aqui ele fala de 4 ambientes onde a semente caiu. E eu quero que você preste atenção em que ambiente você está. Porque hoje você pode entender por que a tua semente demora para crescer. Porque às vezes parece que você está sempre ali na beira, nunca consegue avançar. Então eu vou trazer de uma forma bem de como eu recebi e entendi o que Deus estava querendo me dizer. A semente é a palavra. E o que é a palavra? A palavra é a tua autorização para crescer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus todos os dias nos dá sementes. A gente quer tudo pronto, né? Ai, a gente quer. Podia ser tudo pronto, né? A Débora tá aí, a Neide. Já podia ser tudo pronto, o evento pronto, os nossos projetos prontos. Mas não. Ele nos dá sementes. E ainda assim, essa semente precisa encontrar um solo. Essa semente precisa encontrar um ambiente que ela cresça. Então não basta ter a semente, não basta ter a palavra. Esse semeador saiu a semear e vamos lá, ó. As primeiras sementes caiu junto ao caminho. Eu desenhei no meu caderno um caminho. Eu desenhei a semente na beira do caminho. E eu fiquei pensando, quantas mulheres vivem na beira do caminho? Você vive na beira do caminho. Você não avança, você não volta, você vive quase indo, quase fazendo, quase iniciando. Você nunca vai. Sempre na beirinha. Porque dá medo, né? Quando você vai pular, fazer esses esportes radicais, fazer rapel, pular, que essas coisas de... Eu não gosto, tá, gente? Essas coisas de muita adrenalina, assim, não é comigo. Mas o que falam sobre isso? Não pensa, não. Vai. Se você pensar muito, você desiste. E o problema é que a gente pensa muito, tá? Pensa muito que não vai dar certo, pensa tanto que usa o pensar para não agir. Será que você é uma mulher que está na beira do caminho? Sempre no quase. Sabe o que aconteceu com essa semente, com essa mulher, com esse ambiente? Entenda, a beira do caminho é um ambiente. É um ambiente que você se coloca, que você quase vai e nunca vai. Nesse ambiente, caiu a semente e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Porque Jesus contou a parábola e depois ele explicou a parábola. Então, o que significa isso? Depois ele explica. Ó. As que estão junto do caminho são as que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. A beira do caminho é igual em cima do muro. Você não age, você está sempre no quase. Você está sempre achando que precisa de mais um curso, mais uma mentoria, e você nunca vai. Nesse lugar, né, que a Bíblia fala, seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Aqui é bem parecido. Na beira do caminho é o lugar onde o diabo, aqui está escrito, o diabo rouba as sementes. Onde as aves vêm e comem as sementes. Você nunca tem. Você se esforça, mas você nunca tem. Você sempre acha que falta alguma coisa. Cuidado com a beira do caminho. Seja uma mulher que age. Muitas vezes o seu problema
Não é que você não sabe, não é que você não tem capacidade, é que você não tem ação, você não sai da beira do caminho. E aí você proporciona para a sua vida, sabe o quê? Um ambiente medíocre, de quase conquistas. E ele continua. Depois, a semente caiu sobre pedras e, nascida, secou-se, pois não tinha umidade. E eu fiquei pensando aqui, gente, uma semente que cai sob as pedras, né? Não tem raiz. Você não tem raiz, porque para você ser uma pessoa que tem raiz, você precisa dedicar tempo. Estar sobre pedras, para mim, é você estar sob estruturas e ambientes rígidos. Nada que se constrói em cima de inflexibilidade, de rigidez, cresce. Você é rígida com você é rígida com seus filhos, você é rígida com as pessoas. E Jesus explica, os que estão sobre pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. A pessoa que está num ambiente sobre pedras, você que recebe as suas sementes, você não tem raiz. É um casamento raso, é uma vida rasa. Não tem raiz que sustente. O primeiro vento que bate numa árvore sem raiz derruba a árvore. Você precisa investir nas suas raízes, mulher. O seu casamento, uma amiga minha perguntou assim pra mim, eu morri de rir. Ela falou assim, Pri, você não enjoa do Paulinho, não? Você já tá há tanto tempo casada, você não enjoa, não? E eu falei, sinceramente, não. Eu não enjoo do Paulinho. Mas sabe por que eu não enjoo do Paulinho? Porque casamento é um ambiente que você precisa cuidar muito. Se eu não rego esse relacionamento, se eu não namoro, se eu não passeio, se eu não dou risada, se a gente não brinca um com o outro, se a gente permite que o nosso ambiente fique contaminado com o peso da rotina, eu vou enjoar da cara dele rapidamente. Porque tudo que você não rega, você enjoa. Sabia disso? Tudo que você não rega e cuida, você enjoa. Então, eu falei pra ela, certamente, se você não cuidar, você vai entrar num relacionamento no operacional, assim. Você só vai falar de casa, você vai falar de filho, você só vai falar disso. Presta atenção, você que é solteiro. O casamento dá trabalho porque você tem que cuidar. Tem que ficar bonita, tem que se esforçar. Os dois. Será que as tuas sementes estão caindo sobre pedras? E quando chega a tua hora de crescer, quando chega a tua hora de romper, você não rompe, sabe por quê? Porque não tem raiz. Gente, como vivemos tempo superficiais, né? Você abre esse Instagram e vê tanta coisa. Mas o que realmente sustenta uma mulher não é o que vocês estão vendo aqui. Não é a aula que eu faço, não é a escola que eu tenho. O que sustenta a minha vida, o meu casamento, é o que eu faço e ninguém vê. Ontem eu cheguei em casa, eu tava com o coração pesado. Eu falei, eu preciso ficar um tempo a sós com Deus. Eu fechei a porta do quarto dos brinquedos, fui para outro lugar, outro ambiente. Eu chorei. Ninguém tá vendo isso. E nem quero, porque ainda tem gente que fica filmando o seu devocional, né? Filmando, chorando na igreja. O que você faz e ninguém vê é o que te sustenta quando você fizer coisas que todos vão ver. Raiz. Quando você tem um tempo com Deus, quando você faz um devocional, raiz. Quando você cuida do relacionamento com seu marido, com a sua esposa, raiz. Quando você investe tempo com seus filhos, ensinando, raiz. Quais são as suas raízes? São as raízes que sustentam tudo que você vê para si. É a estrutura
abaixo de um edifício que sustenta o que todo mundo está vendo para cima. Se você é uma pessoa que é derrubada por qualquer coisa que vem na sua vida, está faltando raiz. Se a sua vida está sendo construída sobre pedras, na hora que a sua semente brotar, o sol vai vir e vai secar, como diz aqui. E os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem. Mas como não tem raiz, apenas creem por um tempo. Aqui é essa pessoa que vive com as suas expectativas frustradas, sabe? Elas estão felizes, as coisas estão acontecendo, agora vai. E não foi nada. Aí ficam tristes, se decepcionam, porque não cresceu o que ela plantou. O problema não estava na semente, gente. A semente é a mesma. O problema está no ambiente. Sai do ambiente rígido. Sai do ambiente, nada cresce na rigidez. E ele fala de uma terceira semente. A outra caiu entre espinhos. E crescendo, porque cresceu, com ela os espinhos a sufocaram. Eita! E o que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados, as riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. É quando você está num ambiente onde você está entre espinhos. Isso aqui mexeu muito comigo. Esse aqui mexeu muito comigo. Quando nós estamos entre espinhos, tudo te dói, sabe? Você está sempre tendo cuidado para não se ferir. Uma semente que cresce entre os espinhos, ela cresce. Mas ela cresce defeituosa. Ela cresce sempre em estado de alerta. Quais são os espinhos da sua vida? O que na sua vida está te doendo? O que na sua vida está te custando? O que na sua vida tem te ferido, tem te machucado? Quem está entre espinhos vive sufocada. São sufocadas com os cuidados e riquezas e deleites da vida. As preocupações te sufocam. Os problemas te sufocam a ponto de você não crescer tudo que você precisa crescer. Mas aí ele vem falar da boa terra. A boa terra. E a outra caiu em boa terra. Vamos lá, quatro sementes que caíram em lugares diferentes e cresceram de maneiras diferentes. Porque o ambiente que você está determina onde você vai chegar. Sim. Como é o ambiente da sua casa? É um ambiente pesado. Você chega depois do trabalho, já começa a gritar com todo mundo. Mulher, você é o termômetro da sua casa. Se você está triste, a sua casa fica triste. Se você está nervosa, todo mundo fica nervoso. Se você está estressada, todo mundo fica estressado. Você é responsável por propagar um ambiente dentro da sua família. Como é que é o seu ambiente do trabalho? Quais são os ambientes que você se coloca? E quais são os ambientes que a vida te coloca? Pois a semente que caiu em boa terra, nascendo, produziu fruto. Nenhuma das outras sementes produziu fruto. Uma secou, a outra foi comida pelas aves, a outra morreu entre os espinhos, mas essa daqui deu fruto. 100 por 1. Dizendo essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele explica. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Eita. Bom, primeiro ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque não basta ter ouvidos, né?
Quantas mulheres estão ouvindo aqui, mas não estão ouvindo não? Quantas coisas estão acontecendo na sua vida e você não está percebendo? Você sabe que o tempo todo existe uma luta, uma guerra para chamar a sua atenção. Todo mundo quer chamar a sua atenção. Quer chamar a sua atenção para vender um curso, quer chamar a tua atenção para você seguir uma página, quer chamar a sua atenção para você fazer o que os outros querem que você faça. Você tem milhares de estímulos, milhares de vozes. Que vozes você tem ouvido? Será que os teus ouvidos estão ouvindo mesmo? Ou está sendo só barulho? Como discernir a voz certa com tantas vozes berrando ao mesmo tempo? Quando a semente cai numa boa terra, mulher, você precisa ser uma boa terra. Se você for uma terra doente, uma terra cheia de pedra, uma terra cheia de espinho, uma terra na beira do caminho, você não vai florescer. Você é uma boa terra quando você cuida de você. Quando você cuida do seu corpo, quando você cuida da sua saúde, quando você cuida dos seus relacionamentos. Ser uma boa terra é isso. Ser boa terra não é você ir para a igreja todo domingo. Eu vou para a igreja todo domingo. Estou sendo uma boa terra. Não se trata disso. Ser boa terra é construir uma vida onde aquilo que Deus coloca cresce, floresce. Deus não quer só que você cresça. Deus não quer só que essa semente exploda e comece a sair da terra. Deus quer que você dê fruto. Aqui ele fala que essa semente que caiu em boa terra produziu fruto 100 por 1. Sabe o que é isso? Que produtividade dessa semente? 100 por 1. Eu quero ser essa mulher que quando recebe uma semente, quando recebe um desafio, quando recebe algo de Deus, produz frutos. Porque os frutos mostram quem Deus é. Não é quem você é, é quem Deus é. E quando Jesus fala isso, o que caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. E eu fiquei refletindo nisso, né? Um coração honesto, um coração bom. É difícil você achar uma pessoa honesta hoje em dia, né? Parece que está em extinção. A gente sempre quer estar bem na fita. A gente sempre procura um caminho para ficar melhor, estar bem. E o que impressiona a Deus não é... Gente, Deus não fica impressionado com os seus diplomas, com os seus palcos, com os aplausos, com os likes e com os seguidores. Isso impressiona o homem, né? A marca do teu carro, a marca da tua bolsa. Isso impressiona muito o homem, né? Você chega no lugar, uau! Mas tem uma coisa que impressiona a Deus. Você acredita que tem? Alguma coisa pode impressionar a Deus? Pode. Um coração sincero. Um coração entregue. Um coração que mesmo preocupado, aflito, cansado, para tudo e se rende a Ele. Foi entendendo como pausas podem mudar tudo na sua vida. Que eu tô lançando agora o livro Quem Pausa Não Para, né? Vai ser agora dia 22 de agosto, sexta-feira, aqui em Brasília. E graças a Deus eu tô recebendo mulheres, não só daqui, mas mulheres, alunas, amigas que estão vindo de São Paulo, do Rio, de vários estados aqui do Brasil, porque elas querem dar essa pausa na vida, né? A gente pensa que quanto mais acelerada nós estivermos, mais resultados nós teremos. Mas, na verdade, quanto mais tivermos a capacidade de pararmos, dar um pause nessa rotina maluca, sabe? Leila, Jane, vocês vêm mesmo. E vocês vão viver algo lindo lá. Algo preparado por Deus. Quando a gente consegue parar a rotina, sabe?
Quando a gente entende que fazer mais não significa produzir mais. Eu falei para uma aluna, trabalha, eu falei, quando você tiver, tipo, loucona, frenética, trabalhando, para tudo. Sai, para. Vai fazer tua caminhada, vai. Sai daí. Sai desse ambiente, sai desse lugar. Para Deus fazer, presta atenção no que eu vou falar para vocês, tá? Porque isso pode mudar tudo nesse momento da sua vida. Para Deus fazer algo na nossa vida, algo poderoso, sabe? Ele precisa de espaço, tá? Se eu pego um copo que já tá cheio, não adianta ele derramar coisa nova, tá cheio. Deus precisa de espaço. Por isso, quando você abre espaço na sua vida para que ele fale, para que ele faça, através de uma pausa, as coisas começam a mudar. A gente tem que parar de viver correndo, gente. Eu falo isso com um apelo para você. Para de correr. Isso não é uma corrida. É a sua vida. Se você vai rápido demais, você não escuta. Você não escuta o que Deus quer falar com você. Eu vejo um WhatsApp de uma mulher, ela desesperada, é tanta mensagem, é tanta coisa, que ela nem responde as pessoas direito, que ela ela tá... É tanta coisa. Que Deus, ele não tá deixando de falar com você. Porque Deus não para de falar conosco nunca. Mas a gente deixa de ouvir. A gente deixa de ouvir quando começa a dar ouvido a outras coisas. Uma aluna falou, Pri, eu estava tão ansiosa, tão preocupada, tão ruim, que eu nem fui para academia. Parece uma coisa boba, né? Mas não é. Quantas coisas você está deixando de fazer porque você está angustiada, porque você está preocupada? Sabe o que te falta? Espaço. Te falta espaço. Te falta pausa. Porque pode acreditar, gente. A vida não vai parar. A tendência é cada vez ser mais acelerado. A tendência é ser cada vez tudo muito rápido. Você vê uma inteligência artificial que cria para você um texto que às vezes você demorava uma semana para criar. É tudo rápido. Você está lutando contra o fluxo natural do seu corpo. A Bruna está falando aqui, através da Escola da Mulher Organizada, aprendi a pausar. Eu passei a escutar a voz de Deus e Ele me mandou mais de 50 novos clientes, onde eu não tinha um em vista. Foi um mover de Deus tão grande. Hoje já chorei, já dei glória a Deus, já agradeci. Quem pausa não para, é isso. Quando a gente está cansada, sobrecarregada com muitas coisas, é impressionante como tudo vira um peso. Tudo vira mais uma coisa. A gente perde a nossa capacidade de discernir, porque você entra num modo sobrevivência. Você quer sobreviver. E para sobreviver, o teu cérebro te fala, sai daí. Sai, desiste, sai da academia, sai do curso, sai do casamento, sai. E você, louca, acaba saindo de coisas importantes para você. E talvez o que está fazendo tudo ser tão difícil é que você parou de se respeitar. Você se trata como se você fosse o ChatGPT. Você se trata como se você fosse uma inteligência artificial. Você se trata como se você fosse um robô. Deus não te fez assim, sabia?
Deus não criou uma máquina, Ele criou alguém que tem fluxo sanguíneo, que respira, que dorme, que sente dor. Você passa por cima da sua dor. Você passa por cima dos sinais que o seu corpo te dá. Pra quê? Pra quem? Pra qual resultado? Do que adianta você ter tudo? Você ter mais dinheiro, você ter mais fama, você ter mais sucesso e você não existir. E você não ter sua saúde, e você não ter felicidade. Ninguém surta do nada, gente. Todas nós vamos vivendo e o nosso corpo vai dando sinais. Quais são os sinais que o corpo está te dando? É a sua respiração, que está cada vez mais difícil respirar. É o teu coração que está acelerado. É o teu braço que está formigando. É a sua mente acelerada. É um cansaço exagerado. Que sinais o teu corpo está te dando? E eu te convido a pausar todos os dias. Se você tem dificuldade de fazer essas pausas, entra na escola da Mulher Organizada, que lá vai ter uma pausa para você. Com áudio, com a aula, com o conteúdo. É a sua pausa. É a sua pausa guiada, porque a gente não sabe mais não como pausa. Quando pausa fica culpada, quando pausa não sabe nem para onde começa. Quer pausar, já quer lavar uma louça, quer pausar, já quer bater umas roupas na máquina. A gente tem que aprender a pausar, viu, gente? Esquecemos. Então lá você tem a sua pausa. Para quem vai estar comigo dia 22 de agosto, gente, faz a caravana e vem. Pega tuas amigas, bota no carro, você que tá no Goiás, você que tá aqui pertinho, você que tá no Rio, São Paulo. Chama a turma, bora para Brasília. Sexta-feira, dia 22, vai na sexta, aluga um apartamento baratinho, divide, volta no sábado, conhece Brasília sábado, volta domingo. Vem pra cá, 22 de agosto, no Teatro do Brasília Shopping, lançamento do novo livro, Quem Pausa Não Para. Vai ser um transbordo, viu? Deus abençoe vocês. Foi bom demais esse tempo junto. Se você não viu do começo, assista do começo. Eu falei sobre as sementes e os 4 tipos de ambientes que essas sementes caem. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima.